Boa noite aos irmãos, todos encarnados e desencarnados, que se encontram aqui neste ponto de luz. Uma casa espírita é um ponto de luz que, cumprindo o seu desiderato, deve aliviar a dor daquele que está cansado e que busca aqui renovar as suas forças. Eu falo que... Deixa eu virar para cá só um pouquinho. Aqui. Eu falo que muitas vezes a gente vai para a casa espírita aos pedacinhos, aos caquinhos de tantas que são as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Mas a gente chega lá na casa espírita e a espiritualidade vai colando os nossos caquinhos e a gente sempre consegue sair inteira de lá, melhor do que lá chegamos. Digo isso com relação ao nosso ponto de luz e tenho certeza que o mesmo ocorre aqui com esta casa, que está hoje fazendo 40 anos. Então, como sempre, ao iniciarmos um trabalho, nós buscamos a presença do nosso querido e amado benfeitor, Bezerra de Menezes. Nós vamos cantar esta oração a este bom velhinho. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. E assim nós entregamos nas mãos de Bezerra o trabalho da noite, pedindo que ele possa nos amparar, ele juntamente com a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos desta casa, que nós podemos estar, meus irmãos, alinhados num só coração, num só pensamento, num só sentimento de amor e gratidão a Deus, que nos permitiu chegarmos aqui nesta noite e que permitiu a esta equipe de encarnados e de desencarnados que auxiliaram na sustentação, na manutenção, para que os trabalhos desta casa não fossem interrompidos. E aí eu estava pensando num tema que eu ia trazer para falar para vocês sobre os 40 anos, né? Uma casa que faz 40 anos é uma história muito longa. Quantas pessoas não chegam a viver estes 40 anos? E esta casa se encontra hoje comemorando. Então tem algumas reflexões que eu achei muito interessante, porque ontem, por acaso, se é que existe um acaso, eu estava com o tema já pronto para vir para cá e abri no YouTube uma palestra do Arthur Valadares, esse menino de Deus, um menino maravilhoso que está desenvolvendo um trabalho fantástico na divulgação da doutrina. E quando eu ouvi aquela palestra dele, eu falei assim: meu Deus, não tem nada a ver com o que eu preparei. Eu vou basear no que ele está trazendo, porque foram reflexões assim fantásticas que ele nos trouxe. E por acaso, essa palestra dele tem 3 anos e ele estava fazendo essa palestra numa casa que comemorava os seus 40 anos. Então eu falei: como que eu vou fazer vista grossa para este sinal que a espiritualidade me deu, que nós temos que refletir? É sobre este capítulo do Evangelho, os obreiros do Senhor, que está lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o tema que eu estava trazendo, eu nem me lembro mais.
já abandonei, e nós vamos refletir sobre esta passagem maravilhosa que ele nos traz. Então, a primeira pergunta que nós fazemos: qual é o papel central de uma casa espírita, né? Qual é o papel central que uma casa espírita tem, ou qualquer comunidade cristã que se dispõe no mundo a seguir Jesus? Então, qual é o nosso papel principal? Nós já paramos para pensar nisso na missão da nossa casa? Qual é este eixo central, este pilar fundamental que mantém o trabalho com Jesus firme e forte? Se não fosse a nossa perseverança, se não fosse a nossa fé, se não fosse a nossa caridade, aquela vontade de fazer o bem para o próximo, de fazer a diferença na vida dos nossos irmãos, o que estaria nos trazendo até aqui? Qual a importância do trabalho em equipe? Do trabalho em equipe, né? Da cooperação. E aí, eu me lembro muito de uma palestra daquele médico Sérgio Lopes. Ele estava dizendo uma vez que a primeira vez que ele teve contato com a palavra melindre foi dentro de uma casa espírita. Ele nunca tinha ouvido falar isso. Então, por quê? Por que nós ainda nos deixamos levar pelo melindre? Será que é porque nós não sabemos ainda a importância da cooperação, do trabalho em equipe? Será que nós estamos ainda disputando cargos, disputando poder? E aí, ele nos trouxe o prefácio que Emmanuel fez no livro Paulo e Estevão, do Chico, que diz o seguinte, olha lá: nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre, no esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções. Em toda parte há tendências à ociosidade do espírito e manifestações de menor esforço. Olha quantos anos isso foi escrito e como que nós vivenciamos hoje de forma tão intensa este movimento morno, amornecido do menor esforço. Muitos discípulos disputam as prerrogativas de Estado, enquanto outros, distanciados voluntariamente do trabalho justo, suplicam a proteção sobrenatural do céu. Templos e devotos entregam-se gostosamente às situações acomodatícias, preferindo as dominações e regalos de ordem material. Certo é que o inovidável tecelão, Paulo, trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo direto, mas na verdade, todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência ao apelo é sempre a mesma. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. E aí, vou cantar uma música só para vocês lerem esta última frase. O que ele disse ali? O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, a decisão é tua. Então, seguindo, nos diz: ora, Jesus
não é um mestre de violências. E se a figura de Paulo avulta muito mais aos nossos olhos, é que ele ouviu, negou-se a si mesmo, arrependeu-se, tomou a cruz e seguiu Cristo até o fim de suas tarefas materiais. Entre perseguições, enfermidades, apodos, zombarias, desilusões, deserções, pedradas, açoites e escarnecimentos, Paulo de Tarso foi um homem intrépido e sincero, caminhando entre as sombras do mundo ao encontro do Mestre que se fizera ouvir nas encruzilhadas da vida. Foi muito mais que um predestinado, foi um realizador que trabalhou diretamente para a luz. Andava a pé, viajava dias, muitas vezes no lombo de um cavalo, sol escaldante, ia viajar para cidadezinhas próximas para falar para 3, 4 pessoas, mas estava ele lá, batalhando. E nós pegamos aqui uma estrada já asfaltada, na verdade, praticamente uma autopista, né? Com sinalização, com pista dupla, faixa de segurança, e ainda achamos que a nossa caminhada é difícil. E continua Emmanuel. O Mestre chama-o da sua esfera da claridades mortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde: Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de luta redentora e constante. Demonstrá-lo para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Oferecendo, pois, este humilde trabalho aos nossos irmãos na terra, formulamos votos para que o exemplo do grande convertido se faça mais claro em nossos corações, a fim de que cada discípulo possa entender quanto lhe compete trabalhar e sofrer por amor a Jesus Cristo. Emmanuel, então, nos traz esta mensagem em 1941, nos convocando a pegarmos a nossa cruz e seguir, como ele fez. E aí, tem uma música, essa agora estava no roteiro, a outra não, mas essa estava, que ela se chama A Voz do Cristo, e ela é do grupo Oficina de Arte, uma música muito linda, que nos convida exatamente a esse despertar, que nós adiamos, né? Nós ficamos sempre encontrando desculpas. Depois que eu me aposentar, aí eu vou me integrar num trabalho fraterno. Depois que passar o casamento do meu filho, aí eu vou trabalhar lá na casa espírita, lá no grupo espírita Amparo, Amor ao Próximo. E a gente vai adiando, né? Como se estivesse em nossas mãos a definição de quanto tempo ainda nos resta. E aí a música diz bem assim: desperta, meu irmão, ouça o Cristo falar ao teu coração. Na sinfonia das águas que compõem o mar, na harmonia das aves que estão a voar no céu, abra o teu coração e sinta a voz do Cristo ressoa numa paz infinita. Assim como o cantar das folhas ao vento, a viajar sem paragem em brisa de sentimento, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O Evangelho de sabedoria
E aí a gente pensa, né? Poxa, a gente reencarna, mas a gente não tem um manual de instrução. A gente não tem um roteiro. Será que não temos mesmo? Será que não foi justamente a boa nova que o Cristo veio nos trazer, que é o nosso manual de instrução? Que é o roteiro que nós devemos seguir, que nos consola, que nos mostra a direção, que ilumina o nosso caminho, que nos dá a certeza de estarmos caminhando rumo à luz, porque seguindo os passos de Jesus, nós estaremos cumprindo o nosso desiderato aqui no planeta. Viemos para aprendermos a amar. Se ainda estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, com tantas dificuldades, porque não conseguimos ainda verdadeiramente amar. Então, quanto compete a cada um de nós, em termos de trabalho, de esforço, de entrega, quando assumimos, quando aceitamos o convite de Jesus, ao adentrarmos as fileiras do cristianismo, o que nós estamos buscando quando nós vamos para a casa espírita? Quando nós nos envolvemos num trabalho fraterno? A quem nós servimos? Estamos servindo verdadeiramente ao Cristo ou à nossa vaidade? Será que nós temos necessidade de mostrar para a sociedade que nós somos bonzinhos? E isso é o que está nos movendo neste trabalho? Ou será que nós já conseguimos despertar a nossa consciência da necessidade de auxiliarmos o nosso próximo e fazermos com o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse? Já conseguimos perceber todo o auxílio do alto que está em nossas vidas? O quanto que Deus nos auxilia o tempo inteiro, mesmo que nós não peçamos? Ou nós ainda estamos achando que estamos esquecidos pelo Pai? Que Jesus está tão distante de nós que não percebe ainda as nossas necessidades e só vai se apresentar em nossa vida quando nós o chamarmos. Será que é assim? Será que realmente nós estamos tão largados à própria sorte e não temos aí o amparo incessante, incansável destes benfeitores amigos que Jesus determinou para estar ao nosso lado? Os nossos espíritos familiares, nossos anjos guardiães, nosso mentor espiritual. Será que nós nos lembramos de agradecer todos os dias pela presença destas almas benditas que velam por nós? Precisamos criar em nós, meus irmãos, uma ambiência interna, espiritual, capaz de perceber, de acolher o auxílio do alto que já se manifesta em nossos passos antes mesmo de pedirmos. Antes mesmo de pedirmos. Eu estava vindo para cá, saí lá de Timóteo 5 da tarde e de repente a gente para num engarrafamento ali, para lá do radar onde vai ter o pedágio, né? E um engarrafamento gigantesco, quase já eram 6 horas, já estava dando 6 horas. Aí de repente sai o cara do carro da frente, falou do carro mais à frente, chegou pro carro que estava na minha frente, falou algo, não sei o que, fez um gesto assim. Aí eu buzinei e perguntei para ele, falei, a estrada tá assim? Porque estava gigante. Ele falou assim, tá tudo parado, teve um acidente, mas me segue que eu vou pegar um atalho. E nós pegamos um atalho pela estrada de terra e conseguimos chegar em tempo. Então olha se não foi um anjo que intuiu este homem a passar por ali e oferecer, ser este guia, este atalho da estrada de chão. O tempo inteiro nós somos auxiliados. E aí nós precisamos saber o que nós estamos buscando, o que nos move. O cego Bartimeu de Jericó, que gritava, né, para Jesus, rogando socorro, Jesus virou para ele e perguntou, o que queres que eu te faça? Não foi bem assim? Porque muitas vezes as pessoas reclamam com a gente dos problemas que elas sentem na vida. Ela reclama, mas ela não quer mudar não. Vocês já passaram por essa situação? De tentar ajudar alguém, mas esse alguém não está querendo sair do buraco onde ela se encontra? Pessoas que muitas vezes não querem mudar nem a sua postura de doença, porque como doente, entre aspas, ela fica sendo vítima e as pessoas passam a cuidar dela ali com mais atenção, estão sempre ali condoídas com ela, né, tratando diferente. Então ela se acomoda, está sempre doente. Aí
Aí você fala assim, você está bem, fulano? Ah, não estou nada, estou passando mal. Nunca que a pessoa está bem, não é? Então Jesus perguntava, que queres que eu te faça? E Bartimeu disse, Senhor, que eu veja. E aí Bartimeu deixa para trás a capa das ilusões e se dispõe a caminhar com Jesus. E o que mais precisamos é enxergar, reconhecer este auxílio espiritual que já está aí. E para tal nós precisamos sair da nossa posição acomodatícia. E aí vem aquela frase, né? E eis que um homem que agora caminhava pelo caminho com o Cristo. Então o que nos leva à posição de cegueira, gente, de nós não percebermos, de não sentir o amparo divino em nossa vida, é justamente o quê? A nossa posição de menor esforço. Eu quero que o outro resolva o meu problema. Quantos anos nós ficamos nas igrejas querendo que o padre perdoasse os nossos pecados? Mas eu me confessava no sábado, no domingo comungava, na segunda-feira voltava a ser a mesma pestinha na rua. Fazia tudo com aquela traquinagem na rua, né? Mas tudo bem, no sábado eu ia lá de novo, confessava, tomava a primeira comunhão. Depois aquele pastor que te promete um pedaço no céu. Que bom, é tão bom quando você tem alguém que está te prometendo o céu, basta você fazer a sua contrapartida ali com a contribuição. O outro lá que traz o seu amor amarrado em 3 dias, traz ele de volta para você. Então você quer resolver, imagina, o amor com boa vontade do nosso lado já é difícil. O que eu vou fazer com o amor amarrado no pé da minha cama? Misericórdia. Então a nossa posição de acomodados, de não querermos fazer este movimento que o cego de Jericó fez, né? Então a acomodação, essa estagnação espiritual, é isso que o Emmanuel diz então nesse prefácio do Paulo Estevão, nos convidando ao despertar. A grande maioria dos cristãos está se esquecendo ou se esqueceu do que realmente seja o cristianismo. Tantas aberrações que nós estamos vendo por aí. Então nós buscamos o cristianismo não para servir Jesus. Muitas vezes nós buscamos o cristianismo querendo que Jesus nos sirva. Nós estamos numa casa espírita, nós estamos como trabalhadores, nós estamos como amigos da casa espírita, achando que isso vai nos elevar à posição de não termos mais problemas. Porque nós vamos dizer, não, Senhor, mas eu sou trabalhadora, eu participo da campanha do quilo, eu participo da sopa, por que eu ainda estou passando por essa dificuldade? Nós ainda temos a ilusão de que trabalhando na seara do Cristo, a nossa vida vai ser fácil. Foi fácil? A vida de um Chico Xavier? A vida de uma Madre Teresa? A vida de um Bezerra de Menezes? A vida de todos, o próprio Kardec. Todos que trabalharam levantando a bandeira do Cristo passaram por provações, por dificuldades. E nós queremos que tudo venha pronto para nós, né? Então, servindo aos outros, é isso que nós precisamos compreender. Nós estamos servindo a nós mesmos, né? Ajudando aos outros no limite de nossas forças. Como está lá, olha, na questão 642, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª que fala das leis morais, capítulo 1, lei divina ou natural. Kardec pergunta sobre o bem e o mal. Olha que coisa linda. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Vamos pensar na resposta? Quantas pessoas nós encontramos pelo caminho que falam assim: ah, eu não faço mal para ninguém, eu vivo a minha vida, não faço mal para ninguém, mas também não faz o bem. E no Evangelho fala que nós seremos responsáveis por todo o mal que advenha de um bem que você tenha deixado de praticar. E os Espíritos respondem assim: olha, não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de um bem, de não haver praticado um bem. Então, quando nós nos deparamos com essa resposta, nós vamos compreender por que Francisco de Assis fez para nós
esta oração tão linda, né? Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Cantem. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar o que é dando, que se recebe é perdoando, que se encontra o perdão e é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E assim nós seguimos com Jesus, buscando nesta orientação de Francisco de Assis, que nós possamos ser instrumentos de Deus aqui na terra. Porque todos nós sabemos, Deus ajuda a criatura através da criatura. Ele não desce para vir aqui nos ajudar. Ele tem, né? Tem a nós que estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. E aí, a quem que nós estamos servindo numa casa que completa 40 anos? O que nós estamos buscando, meus irmãos? O que nos move a sair de nossa casa numa segunda-feira, depois de um dia de trabalho, depois de turbulências, e nós buscarmos uma casa de oração, ao invés de ficarmos na preguiça do nosso lar, fazendo muitas vezes atividades que não acrescentam nada no nosso crescimento espiritual? Será que isto já não indica um despertar da nossa consciência um pouco mais avançado para a necessidade que nós temos de nos instruir, de aprender, de encontrar caminhos? A verdadeira libertação é o que nós estamos buscando realmente, a nossa transformação interior, nos libertarmos do homem velho, das mazelas morais que nós trazemos até então. Será que nós ainda somos aquele que fala assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela? Ou nós já viramos este estágio? Será que nós ainda temos coragem de falar assim: bateu, levou, comigo é assim, toma lá, dá cá? Será que nós ainda pensamos: eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Ou frasezinha triste que foi cunhada lá na década de 70, né? Essa aí arrebentou com aquele que já não tinha moral. o povo brasileiro que já estava meio fraco ali no seu caráter, aí aproveitou
inventou dessa, né? Vamos na onda, né, Albano? Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? E assim, a cura real que nós estamos buscando, será que nem sempre é a cura do corpo? Será que essa cura do espírito nós estamos buscando aqui? Nós estamos buscando coisas que são transitórias? Ou coisas que nos auxiliarão pela eternidade? Que tipo de alimento que nós estamos desejando? O pão do mundo ou o pão divino? O que nós estamos buscando, meus irmãos? Se de fato desejamos nos tornar obreiros do Senhor, para auxiliarmos na construção de um novo mundo, nós precisamos considerar, nós precisamos estar muito conscientes desta responsabilidade assumida. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, mas se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua. Nós precisamos assumir a responsabilidade do esforço próprio, do esforço constante, para que a nossa ação na casa espírita seja uma ação edificante e transformadora. Nem sempre a ação espírita eleva. É preciso fazer algo antes em nós, para que a nossa ação para os outros possa realmente edificar também. Quantas pessoas nós vimos, nós ouvimos fazendo uma palestra, às vezes usando palavras belíssimas, mas que não te convence, porque você não sente sinceridade no que ele está falando, com a forma como ele age, muitas vezes com a família. Às vezes a pessoa na casa espírita é um santo, fala maravilhosamente bem, tem paciência com todos, indulgência, perdão, mas em casa é um déspota, trata os filhos como escravos, a mulher totalmente subalterna, subjugada. Mas na casa espírita fala de Deus. Então será que nós estamos dispostos a despir esta máscara? E aí tem este trabalho que eleva, no capítulo 7 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel diz assim: se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. O trabalho-ação transforma o ambiente. O trabalho-serviço transforma o homem. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia, a espelhar-se por toda parte. Então, quando Emmanuel fala do trabalho-ação que transforma o ambiente, o trabalho-serviço transforma o homem. O trabalho-ação é aquele trabalho de edificar esta casa, de abrir esta casa, arrumar as cadeiras, tudo limpinho, para receber a comunidade que vem em busca da palavra de Deus. Mas o trabalho-serviço, que é o que cada um voluntário se dispõe a fazer quando está aqui na casa, que vai fazer a diferença. Você chegar numa casa e você sentir que você foi bem acolhido. Você chegar numa casa e você sentir que as pessoas olharam nos seus olhos, que elas te enxergaram, que elas tiveram alegria em te receber. Quem de nós nunca esteve numa casa onde você foi recebida friamente, com gelo no coração das pessoas, embora estivessem ali, oi, boa noite, mas aquele coração gelado, indiferente? Então são aqueles que estão trabalhando pela ação do trabalho e não pelo serviço. Serviço, ele transcende. Serviço é essa vontade de servir ao próximo, que você faz com amor, sem medir as dificuldades. Se está chovendo, se está fazendo frio, se está fazendo calor, você se dispõe a caminhar em direção à necessidade do seu próximo. Então somente o trabalho vinculado à humildade, ao amor e à renúncia é verdadeiramente transformador. Quantos de nós já ouvimos palestras de pessoas que falam muito bem, mas que eles têm ali um
quê de vaidade tão grande, de soberba tão grande, que te incomoda. Mesmo que ele esteja falando assim o evangelho de cima e embaixo, trazendo obras maravilhosas, mas o cara é arrogante, ele é pedante, você vê na cara dele que ele é vaidoso. Então, como que uma palavra levada com este perfume de vaidade vai te convencer, se a pessoa não tem humildade para poder trazer a mensagem, que é uma mensagem de luz, que é uma mensagem transformadora? Então imagina, eu me coloco aqui, estou falando para vocês, estou considerando que eu estou ensinando alguma coisa? Não, meus irmãos, eu estou compartilhando o que eu aprendi e que me fez muito bem, e eu me sinto feliz de poder passar para vocês. Ah, mas então tudo que eu estou falando aqui eu já faço? Também não. Estamos caminhando juntos. Estamos caminhando de igual para igual, todos nós caindo, capotando, errando, derrapando nas curvas da estrada. Como derrapamos? Com tantos sinais, com tantos alertas, nós ainda derrapamos. Mas aí nós temos que fazer o que aquela música linda fala, né? Reconhece a queda, mas não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Tempo bom desses sambinhas. Então é assim que a gente tem que seguir. Porque se nós ficarmos amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas morais, nunca vamos servir ao Cristo. E aí tudo que nós já fizemos de errado, até o dia que nós conhecemos Jesus, o seu Evangelho, nós não podemos ficar estagnados pelo remorso, pela culpa dos erros que nós cometemos. Porque quando Judas caiu a ficha e se arrependeu e caiu num remorso profundo, ele suicidou. Mas quando Paulo de Tarso se arrependeu, reconheceu o seu erro e viu Jesus, ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? E deu a volta por cima e foi o maior divulgador do Evangelho, do cristianismo. Então nós não podemos deixar que a culpa nos paralise a caminhada. Então, senão nós podemos trabalhar 50, 40 anos, 30 anos na casa espírita e continuar na mesma dinâmica, angustiados, sofridos, cansados. Quantas pessoas a gente vê falar assim: eu tenho 40 anos que eu estou na doutrina espírita. Enche a boca. E qual foi a mudança que a doutrina fez na sua vida nestes 40 anos? Você já se tornou a pessoa melhor? Já se tornou mais tolerante? Já tem se esforçado para praticar a caridade como entendia Jesus? Ou está ainda achando que caridade é só doar coisas materiais? Então, às vezes, entra um trabalhador na casa espírita com pouco tempo de doutrina, 2, 3 anos, 6 meses, mas entra tão entusiasmado, com tanta vontade de se transformar, que a luz dele que emana é mais forte do que aquele que tem 40 anos que está na mesmice. Não é? E nós esquecemos que o trabalho com o Cristo, ele é um trabalho que ele visa qualidade. Não adianta quantidade. Um grupo pequeno de trabalhadores comprometidos é muito mais iluminado do que um grupo grande, que tem ali 60, 70 trabalhadores, mas cada qual por si, cheio das panelinhas, cheio das correntes ideológicas ali na casa, cada qual pendendo para um lado, e de união mesmo, de sintonia, de harmonia a nível energético, fluídico, não existe nada, é só fachada. Então um grupo pequeno, mas um grupo coeso, um grupo alinhado, ele tem muito mais força. Aí, a importância da autotransformação, né, meus irmãos? Aí então, nos diz ainda Emmanuel, olha só, Emmanuel não, é a mensagem lá do Vinha de Luz. Entre ele e Jesus, havia um abismo que o apóstolo soube transpor em decênios de lutas redentoras e constante. Demonstraram para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus. É o nosso objetivo. Nós vamos chegar a Jesus através do trabalho. Lembra que Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, não é? E não fazer com o outro o que você não gostaria que te fizesse. Então ele mostrou que entre eu e Deus
tem o próximo. Então, olha lá. Outra finalidade deste esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada no mundo. Ou seja, se não fosse Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. A contribuição de Estevão e de outros personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. Então, recordemos Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiam tudo. Procurou a companhia de 12 auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então nós precisamos aprender a ter este olhar de Paulo, a sermos tecelões, como Paulo foi. Porque às vezes aquela pessoa mais difícil da nossa convivência é aquele fio de ouro que no final ali do tapete, da manta, vai dar aquele toque, aquela beleza que vai trazer. Então, onde nós temos os desafios para que nós possamos tecer esta obra divina no nosso coração, são principalmente dentro do nosso lar, com os nossos familiares. Porque a primeira sociedade onde Jesus nos colocou, a primeira escola que nós temos é o nosso lar. É ali que nós temos a base da sociedade. É ali que nós precisamos trabalhar as nossas mazelas morais, porque ali elas estão explícitas. Dentro de casa, nós somos o que nós verdadeiramente somos. Na rua, muitas vezes, nós usamos máscara, né? As pessoas nos veem como boazinha, paciente, mas às vezes dentro de casa a gente é um cão chupando manga. Então é dentro de casa, é nesta convivência, esta convivência que nos desafia a nossa transformação, que nós precisamos trabalhar. Conheço pessoas que vão para a obra de caridade, que vão visitar hospitais, mas a mãe está no asilo, mas o pai está largado lá do lado dos idosos, mas o outro está lá, não quer nem saber. Então, gente, o que adianta você fazer para o outro o que você não é capaz de fazer dentro do seu lar? A caridade primeira tem que começar dentro de quem está mais próximo de você. Senhor, quem é o meu próximo? É o que está mais próximo. Como que eu vou tratar mal os de casa e penso que vou ficar bem na fita com Deus só porque eu estou tratando bem os de fora? Ora, então na convivência estreita, a começar pelo lar, ou no trabalho mais próximo, na casa espírita, a conviver com o diferente, com ponto de vista diferente, essa é a convivência que nos enriquece. Ou seja, agregar corações por muito amar e pouco exigir. Porque depois da casa, nós precisamos aprender a conviver na casa espírita. Na casa espírita, nós vamos perceber que não é uma questão de homogeneização. Não é que todo mundo tem que pensar igual, mas justamente nas diferenças nós nos completamos. Aceitar a opinião do outro, reconhecer que o outro pensa diferente, reconhecer que o outro está num estágio de evolução diferente, aceitar opinião, aceitar críticas. Olha lá. Então, além da sociedade, necessidade da vida social. Pergunta 766 e 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? Aí nos diz os Espíritos: o homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. E aí Kardec diz: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, meus irmãos, quando nós nos isolamos, nós revivemos a nossa velha animalidade. Nós estiolamos, ou seja, nós enfraquecemos.
Tem uma frase que diz assim, que ninguém evolui vivendo com anjos, né? Porque o anjo só faz o bem pra gente, velho. O anjo é educado, o anjo é carinhoso, o anjo é solidário, o anjo é anjo. Então como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos evoluir? Vivendo com o Espírito que não nos desafia. Alguns dos grandes sintomas da nossa sociedade individualista que tem revelado a sua brutalidade e feito tantas almas abaterem-se, isolarem-se, desanimarem-se por causa das divisões, da nossa incapacidade que muitas vezes adentram até o nosso movimento espírita, as nossas casas. Dividir para governar. Se você consegue dividir um povo, jogar um contra o outro, quando as zebras brancas começam a querer destruir as zebras de faixa preta, as zebras de faixa branca querem destruir as zebras de faixa preta, acabaram as zebras, né? Vão entrar em extinção. E assim nós vivemos nessa sociedade difícil, mas já prevista, por se tratar de um tempo de transição planetária, onde a gente joga negro contra branco, hétero contra homo, mulher contra homem, tudo essa doideira, essa loucura, essa paranoia, essa obsessão coletiva que o planeta está passando, que no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, ele fala muito bem o que está acontecendo com a humanidade. Uma obsessão coletiva, de nós não percebermos que a grama é verde, mas você tem que falar que ela é azul, porque você não pode falar que ela é verde. Então você perde o seu direito de opinião, de pensamento, de expressão. Então divide, né? Não existe mais agregação. Você joga filhos contra os pais, alunos contra professores, e aí a sociedade vira este caos. E então a nossa incapacidade de convivermos, de construirmos e mantermos laços duradouros. E aí nós temos uma casa espírita, onde muitas vezes tem que sobressair na casa a minha personalidade. Tem que ser do meu jeito. Ah, não, mas chegou uma pessoa agora, está na casa, ela não tem tanto tempo assim na casa, mas tem uma ideia boa. Ah, não, mas a ideia não partiu de mim, então eu não apoio aquela ideia. Aí eu já começo a contestar, porque tem que ter a minha cara. Então não é a casa do Cristo, é a casa da abelha, né, gente? Esse negócio de centro espírita que tem dono, isso é muito sério. Centro espírita que tem dono. Nós não podemos esquecer que nós somos apenas ferramentas, instrumentos. A casa é do Cristo. Então, apesar das imperfeições, apesar das características que ainda precisamos ser trabalhados, né, nós nos embrutecemos. Nós começamos a agir com os nossos companheiros de jornada, que muitas vezes nós nos comprometemos no plano espiritual antes de reencarnar, que aqui estaremos juntos, fundando, dando manutenção nesta casa. E aí nos diz lá no céu e inferno, olha o que Kardec fala: a vida social é a pedra de toque das boas e das más qualidades. A bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, egoísmo, avareza, orgulho, humildade, sinceridade, franqueza, lealdade, a má-fé, hipocrisia. Numa palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o homem perverso tem por motor, por objetivo e por estimulante as relações do homem com o seu semelhante. Para o homem que vivesse sozinho, não haveria vícios nem virtudes. Se pelo isolamento ele se preserva do mal, ele anula o bem, porque nós nos reconhecemos no outro. Quando existe algo no outro que me incomoda tanto, eu posso observar, aquilo ali encontrou ressonância em mim. Por exemplo, se eu sou uma pessoa de má índole, vamos dizer, do casamento, então meus pensamentos, posso até não fazer nada, mas tem lá meus pensamentos de traição, essas volúpias, né, na cabeça da... Quando eu vejo uma moça ali muito, muito alegre, muito feliz, conversando com todo mundo na festa,
Aí eu já faço aquele comentário assim, ó, olha que galinha, olha só. Quer dizer, eu começo a criticar nela algo que está dentro de mim. Percebe que o outro, ele reflete o que está em mim? Quando eu começo a criticar demais uma pessoa, que a pessoa começa a me incomodar demais, opa, tem uma frase que fala assim, bateu, doeu, pega que é seu. Então deixa eu olhar para dentro de mim e ver o que existe em mim que está incomodando. É a inveja? Será que é a juventude, que eu já não tenho mais? Será que é o corpão bonito que ela tem, que eu nunca tive? Será que é isso? Aí eu começo a perceber que o que me move naquele comentário malicioso é o despeito, é a inveja. Aí eu começo a me conhecer. E aí Paulo, ele disse, né? Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ele falou aos Coríntios. E depois aos Romanos ele disse, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos. Então o que Paulo quis nos dizer com isso aqui, meus irmãos? Que os seguidores de Jesus, né? Paulo chamava os seguidores de Jesus de eclesia, ou seja, unidades comuns de pessoas diferentes, distintas, mas que no Cristo se unificavam. No ideal do Evangelho encontravam um ponto em comum, onde podiam trabalhar e engrandecer o mundo de valores espirituais. Somos diferentes, mas estamos com o mesmo objetivo, de servir ao Cristo. Então, comunidade e eclesia é a mesma coisa. Então, o que significa eclesia? Está lá no Pai dos Burros. Desculpa, tem que falar que é um animal desprovido de inteligência, né? Não pode ser bullying com o burro, né? Porque agora está assim, você não pode falar, tem que ser afrodescendente, tem que ser ligeiramente acima do peso, você não pode chamar de gordo, não é assim? Na época que nós éramos crianças, gente, a gente brincava muito, era tudo muito livre. Ninguém precisou de psicólogo nem de terapia, por causa dessas frescuras que eles estão aí atacando a sociedade hoje não. Mas enfim. Aí diz aqui lá no Pai dos Jumentinhos, o que é eclesia? Antiga Assembleia Ateniense, Assembleia do Povo, denominação usada pelos primeiros escritores cristãos para assembleias cristãs locais. Então, o corpo de Cristo é a igreja, ou seja, igreja no sentido de comunidade dos seguidores de Jesus. O corpo de Cristo é a igreja, e Jesus é a cabeça desse corpo. Então imagina, nossa comunidade espírita, que estamos aqui, dentro do grupo espírita Amor ao Próximo, nós temos Jesus como a cabeça, e todos os membros, todos os trabalhadores são membros. Então diz, a cabeça que orienta, que vê mais além, que harmoniza todas as outras funções, para que o corpo como um todo consiga executar suas funções. E várias partes deste corpo constituem a igreja, que é a esperança e a luz para o mundo perdido. E aí, a esperança e a luz, Jesus disse, o Senhor diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Está lá em João, no capítulo 13, versículo 35. Gente, a alegria, o amor, a fraternidade, a luz tem que brilhar em cada coração quando chega na casa, que é o corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Como é que nós estaremos aqui de mau humor? Eu estou chateada com a Masa, mas eu não vou falar com a Masa o que ela fez que me chateou. Eu vou falar com a Vera, eu vou reclamar com a Albana, eu vou reclamar com o Sebastião. Eu não estou querendo pacificar, eu estou jogando lenha na fogueira. E eu não posso deixar que aquele sentimento me afaste do coração da Masa, porque nós somos energia. Não é tudo no mundo energia, matéria é energia condensada. Então a minha energia de repulsa, quando eu alimento uma antipatia com a Masa, é uma energia que está contaminando todo o ambiente. Então olha a minha responsabilidade na casa. O que eu estou buscando trazer para o grupo espírita Amor ao Próximo quando eu venho aqui? Deixa que eu vou chegar lá, vou falar com a Masa o que a Vera fez comigo, quero até ver o que ela vai fazer.
Será que eu estou vindo com esse propósito? Bem, pensemos. Então, a alma do trabalho com Jesus é nós aprendermos a conjugar as diferenças, né? Somos diferentes. É para manter esse corpo coeso, só existe uma força capaz de harmonizar todas essas diferenças. Uma força, que é a caridade, o amor. A caridade não é a ação em si. Ela tem que vir algo antes da ação que inspira a ação. O que é? A minha vontade de fazer diferença na vida do meu irmão. Então eu olho para o meu irmão e penso, como eu posso ajudá-lo? E aí a gente passa a ser o que Jesus falou, benevolente para com todos. Nós conseguimos nos antecipar à necessidade do outro, auxiliando e não esperando apenas que venha pedir ajuda. A gente se oferece, né? Aquele que quando Jesus disse, nisso serão reconhecidos meus discípulos, por muito se amarem. Olha, por muito se amarem. Aquele que perdeu isso de vista, desconectou-se desse corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. Passou a ver-se só, autônomo, se esqueceu de que todos dependemos uns dos outros para caminhar. Cada um tem a sua jornada, mas para desenvolver as suas virtudes, você precisa do próximo. Nós interdependemos. A caridade, meus irmãos, é a argamassa que mantém as partes deste corpo unidas e coesas. Não há instituição humana estável sem caridade. Não há. Sem caridade, a instituição não sobrevive. Então, tem uma música muito linda da Elizabeth Lacerda que se chama Os Olhos de Deus. E é justamente onde nós precisamos chegar. Ela diz assim, olha, eu acho linda essa imagem. Aí está lá a letra, para dizer assim, ó, prestem atenção. Se nós conseguimos colocar isso em prática, nem que seja um pouquinho. Venho hoje fazer um pedido dos mais lindos que alguém já sonhou. Quero muito enxergar diferente tudo aquilo que Deus desenhou. Meu desejo no céu faz morada, já me sinto feliz em sonhar. Ai meu Deus, o que peço é sublime, põe teus olhos bem no meu olhar. Os teus olhos são puros e mansos, são diamantes de amor a luzir, são estrelas de um céu radiante, são de luz e ternura sem fim. Laiê, laiê, laiê. Quero ver com os teus olhos as flores, as florestas, o sol e o luar. Quero ver passarinhos nos ninhos e as águas do mar a cantar. Quero ver com os teus olhos os seres, cada qual com o seu caminhar. Quero amar sem pedir recompensa, que a grandeza do amor semear. Quero ver meus irmãos mais amados e olhar para dentro de mim. Se os teus olhos são um diamante, também eu ficarei mais brilhante. Laiê, laiê, laiê. Nos olhos de Deus tem piedade, nos olhos de Deus tem amor, nos olhos de Deus tem perfume, perfume da mais linda flor. Me empresta teus olhos, meu Deus, quero enxergar onde eu for. Quero ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Laiê, laiê, laiê. Então, meus irmãos, ver tudo que existe com os olhos do mais puro amor. Então, vou ler a mensagem que a gente veio para trabalhar, para nós encerrarmos. E a mensagem, ela diz bem assim, olha:
a mensagem maravilhosa dos obreiros do Senhor, que este é o tema sobre o qual nós precisamos refletir. Somos obreiros do Senhor. Obreiros do Senhor, trabalhadores da seara de Jesus, que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. E nos diz o Espírito de verdade: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro motivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ou seja, quando nós fizermos a caridade desinteressada, quando nós nos tivermos unidos no trabalho, serviço, e não apenas no trabalho, ação. Quanto que nos mover em direção ao nosso irmão seja algo que transcenda a nossa vontade de estarmos apenas nos ajudando, barganhando com Jesus. Ó Senhor, vou fazer uma ajudinha aqui, mas o Senhor me ajuda ali. Ó Senhor, vou ajudar o grupo ali, mas financeiramente o Senhor me ajuda. Não, a gente não faz barganha. Então, quando nós tivermos essa espontaneidade de agir no bem, e aí nos diz o Espírito Verdade: felizes os que houverem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Pois o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Então, nós que soubemos muitas vezes sacrificar, às vezes a antipatia que a gente sente por determinada pessoa, quando nós buscamos ter os olhos de Deus para esta pessoa, nós começamos a ver neste irmão dificuldades que ele enfrenta, dificuldades que ele ainda tem dificuldade de superar, que ele não consegue, e que nós muitas vezes podemos ter defeitos até piores. Então nós começamos com os olhos de Deus a olhar para este irmão com compaixão, com misericórdia, com perdão, e podemos aprender a amar. E aí nos diz: mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão, clamarão graça, graça. Ai daquele que está vendo uma casa com 40 anos funcionando, com suas dificuldades, com seus desafios, mas ali, coesa com os propósitos do Cristo. E aí chega alguém e joga ali o espinho da insatisfação e começa a fazer aquela ruaça na casa, no intuito de destruir com aquela equipe e de acabar com o trabalho tão lindo que vem se desenvolvendo. Ai daqueles irmãos que muitas vezes entram na casa espírita e começam ali a fazer panelinhas, a criar discórdia, por onde passa só leva críticas, né? Crítica no sentido de ser mesmo críticas ácidas e não críticas construtivas para ajudar aquele que atravessou o caminho querendo atrasar a obra do Cristo. Mas o Senhor lhes dirá: por que implorais graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhe as mãos, que esmagaste o fraco em vez de o amparardes? Por que suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então, meus irmãos, na obra do bem, Emmanuel nos fala que na obra do bem é que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa. Operamos quase sem perceber a diminuição dos nossos interesses para com os trabalhos iniciados. Então fala que um vício que nós temos é a vaidade no bem, quando nós achamos que o trabalho é nosso, quando nós achamos que a casa nos pertence. O trabalho é do Cristo. Tem uma passagem de Francisco de Assis muito interessante, que estava acontecendo mudanças dentro do que ele se propôs a fazer, né? Francisco de Assis,
queria que o Evangelho fosse levado às pessoas andando e que não tivessem a construção de mosteiros. Mas a igreja definiu que seriam construídos mosteiros, e ele não estava satisfeito com o caminho que a congregação dele estava tomando. Então ele foi conversar com a irmã Clara, que era sua conselheira, né, sua alma gêmea. E conversando com Clara, ele falou: olha, está acontecendo isso, eu não estou achando legal os caminhos, né, que está tomando. Aí ela falou assim, eu já me dispus de tudo, eu sou pobre, eu abracei a pobreza, né, eu já me dispus de tudo. E aí Clara falou para ele assim: olha, pai Francisco, você ainda não se desprendeu da fraternidade, né, dos franciscanos, da ordem dos franciscanos. Você está pensando que ela é sua, e ela não é sua. Você foi apenas um instrumento de Deus. Então deixa fluir, sem querer que tenha exatamente a forma como você quer trabalhar. Ou seja, ele estava ainda apegado, achando que tinha que ser do jeito dele. Entende? Então, quando nós temos este ciúme na casa espírita, acontece isso. Casas às vezes muito antigas, que têm dificuldade em acatar ideias novas. Claro, meus irmãos, que não são qualquer ideias, mas tem muita coisa que chega na casa que é para agregar, que não vai comprometer em nada, vamos chamar assim, a pureza doutrinária que a doutrina nos trouxe, que vai auxiliar, não é? São coisas que a gente pode fazer que auxilia, mas muitas casas são engessadas, né? São resistentes, não procuram se atualizar. Imagina que tem casa até hoje que não aceita transmissão pela internet de palestras. Olha só, você está deixando de usar uma ferramenta da atualidade para levar o Evangelho a quantas e quantas mais pessoas que estariam ali tendo acesso àquele conteúdo. Então a gente tem que ter muito bom senso para saber o que é que a gente traz que vai agregar e o que é que está chegando de fora que está dividindo, não é? Pedir a Deus essa sabedoria. E aí Francisco de Assis, então, ele disse para Clara, ele estava apegado ao bem que havia feito, ao trabalho que havia feito. E aí quando ele percebeu, ele falou assim: eu não tenho nada, nem o trabalho, nem a ordem que eu criei me pertencem. Portanto, sou livre para servir ainda mais a eles, sem esperar deles nenhuma recompensa, sem esperar nem que sigam a minha vontade, os meus desejos, os meus sonhos. Sou simplesmente livre para ajudá-los com a caridade mais desinteressada. Então a gente vê, muitas pessoas chegam na casa espírita e querem mudar a casa espírita. E aí eu cheguei aqui numa casa de 40 anos, mas eu não quero colocar que vai funcionar assim, assim, assim. Ora, meu Deus, se a casa tem um corpo diretor, se a casa tem um grupo administrativo, se eu estou dando opinião e a opinião não está valendo, eu tenho também que respeitar a decisão da maioria. Agora, se eu achar que tem que ser do meu jeito, que eu procure outra casa, ou que funde uma casa para mim. Mas que eu não fique ali criando dissidências dentro do grupo, jogando um contra o outro, porque a minha vontade não foi aceita. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É que às vezes a gente age assim até inconscientemente, mas a gente quer trazer ali uma discórdia que a gente não está percebendo, que a gente está impondo algo que não é a melhor, porque o grupo decidiu que não, olha, se eu não estou satisfeito na casa, então eu vou procurar uma outra casa. Aí agora deixa eu acabar aqui, porque realmente é muita coisa para a gente falar, né? Tem uma frase aqui, essa aqui eu tenho que falar. E encerrando com a mensagem do irmão Saulo, já é para encerrar mesmo, viu, gente? Aí, no irmão Saulo, ele disse o seguinte, ó, lá na frente. Só terminando aqui, ó. Somos iguais perante a seara, porque somos todos iguais perante o Senhor da seara. Deus não faz acepção de pessoas nem de posições, e muito menos de instituições. Felizes os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Aí, olha o que o irmão Saulo diz: querer que não haja discordância entre os que trabalham na divulgação e na sustentação da doutrina seria acalentar quimeras. Cada consciência humana é um ponto na correnteza da duração. Cada um de nós está colocado num ângulo determinado do eterno fluir da realidade. Cada qual, portanto, tem a sua maneira própria de ver as coisas. O Espiritismo nos ensina que nos completamos uns aos outros pelas nossas diferenças. Mas se diferimos nos acessórios, concordamos sempre no essencial.
Por isso mesmo a caridade, que é o amor em ação, deve eliminar as arestas do nosso personalismo, ensinando-nos que todos somos importantes na busca e na conquista da verdade. Claro que não devemos concordar com tudo e tudo aprovar em silêncio. Olha essa frase, pois a tolerância de acomodação equivale à cumplicidade com o erro. Então nós não podemos ser tolerantes com o erro. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Então nós temos que pedir a Deus esse discernimento, essa sabedoria, para não permitirmos que o erro se instale em nossa casa como sendo algo certo. A crítica maldosa e orgulhosa que condena tudo que é feito pelos outros é a negação da caridade. Vocês já viram que aquele que mais critica é o que menos faz? Só critica. Tudo que o outro faz, ele bota o defeito. Tudo ele condena. Mas ai de nós se suprimirmos a crítica no meio espírita. Porque é ela, quando sensata e sincera, a prática da vigilância que Jesus ensinou e Paulo exemplificou. Como utilizar o crivo da razão de que nos fala Kardec, se abdicamos do direito de pensar, que mais do que um direito, é o supremo dever do espírito. Então, meus irmãos, a crítica, ela tem o seu lugar. E aqui diz, quando Emmanuel diz, guiar-se pela misericórdia e não pela crítica, está se referindo à crítica negativa, que nasce do orgulho, e não à crítica positiva, que brota espontânea e necessária do julgamento imparcial e fraterno, objetivando corrigir e, portanto, ajudar. E aí nos diz, o lema, valorizar o esforço alheio, não implica a valorização de erros e dos enganos do próximo, mas o reconhecimento dos esforços feitos por todos a favor da causa comum. Todos precisamos de misericórdia, mas a misericórdia, como Deus nos mostra em sua lei de ação e reação, não é a aprovação de erros e ilusões, e sim a correção e o esclarecimento. Então, diante desta mensagem linda do irmão Saulo, nós vamos encerrar. E eu vou mostrar para vocês, trouxe para vocês, não sei se eu já cantei aqui, acho que não. Uma linda, linda canção da... Eita! 120. Que se chama Perfeita Alegria, justamente de Francisco de Assis, tá? Quando ele começa a explicar para Frei Leão em que consiste a perfeita alegria. E ele fala, né, que se nós tivéssemos a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, se fizéssemos os surdos ouvir, mudos falar, isso não é a perfeita alegria. Se tivéssemos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos nós pudéssemos levar os corações a Jesus, isso também ainda não é a perfeita alegria. E ele fala, se nós soubéssemos toda a ciência, se soubéssemos os segredos da terra e do mar, isso também não é ainda a perfeita alegria. E aí ele conta essa música, a passagem, quando Francisco de Assis e Frei Leão, que estavam já há 2, 3 meses fora do mosteiro, retornaram para Parusa, lá na Itália, numa região fria, numa noite fria, nevando, né? E eles com fome, desfigurados, e eles bateram a porta do convento e eles não reconheceram Francisco e Frei Leão e não deixaram entrar. Então Francisco de Assis começou a dar pulinhos na neve e dizendo, graças a Deus, graças a Deus. E aí Frei Leão falou, mas Pai Francisco, o senhor está louco? Nós vamos morrer nesta noite fria. E aí ele disse, Frei Leão, eu sempre quis esta oportunidade, pois agora é o único momento onde somente Deus pode nos ajudar, onde somente a mão de Deus pode nos amparar. Então, quando nós conseguimos passar por estes momentos de turbulência, onde nós estamos ali no meio do furacão, mas nós estamos na certeza de que Deus está a cuidar de nós. Esta é a perfeita alegria.
inverno impiedoso e Francisco e Leão sob a neve caminham, vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai à frente ligeiro, Frei Francisco o chama e lhe diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Se nós tivermos a graça de Deus de pregar o Evangelho e a cruz, e por obras e exemplos pudermos levar a Jesus, e convertermos os homens à fé, e até mesmo os de mau coração, Frei Leão, isso ainda não é a perfeita alegria. Imagine, Leão, que Deus nos tenha dado a graça de a todos curar, de fazer ver a cegos, a coxos andar, surdos ouvir e mudos falar, e que até os demônios fugissem ao comando do nosso. Então, meus irmãos, é isso que nós viemos aqui buscar, é isso que nós viemos aqui aprender, relembrar tanta coisa que Jesus nos deixou como roteiro, como guia, não é? Um manual de instrução para que nós possamos seguir. E esta música do nosso doce meigo Rabi da Galileia, nós vamos cantá-la. É uma oração, né? Pedindo a este doce Rabi da Galileia que nos leve de volta aos nossos lares com toda a segurança, que possamos permanecer com esta paz em nossos corações, que possamos a cada dia termos a certeza e sentirmos a presença dos benfeitores amigos que estão sempre a nos auxiliar, e que esta casa, este grupo espírita Amor ao Próximo, consiga mais décadas e décadas sendo luz, sendo um ponto de luz no horizonte de todos aqueles que por aqui passaram. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no meu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, glória a Deus, meus irmãos, muito obrigada. Desculpa o alongamento do tempo, mas uma palestra com música e com tantas reflexões que a gente precisava compartilhar, não tinha como ser menos. Que Jesus abençoe a todos e nos guarde sempre. Pedindo uma caridade aqui, né? Quem puder depois se inscrever no nosso canal, Grace Abelha, todas as atividades da nossa casa do Ponto de Luz estão lá no canal Grace Abelha. Tem as palestras públicas transmitidas presencial e online, né? Na quarta-feira temos os estudos doutrinários
Temos Evangelho e Terapia com a música toda quinta-feira. Então, se vocês puderem se inscrever. E este ponto de luz aqui, toda casa de oração, Jesus disse: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Vou cantar para vocês o hino do ponto de luz que aqui se fez hoje. Um ponto de luz do horizonte, a guiar um viajor cansado. Um ponto de luz do horizonte, a guiar um viajor cansado. Assim deve ser um templo de oração, a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. Amai-vos e instruí-vos, meus irmãos. Jesus esteja com todos. Este momento de confraternização, um momento de alegria que você nos trouxe. Amém. Seguindo o raciocínio que nós estávamos nele no começo, as coisas vão se encaixando. Como foi falado em Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Não tem ninguém aqui que vive num planeta de provas e expiações que não passa pela dor, pelo sofrimento. Resta saber se nós estamos passando por este momento com galhardia, com alegria, como o Pai Francisco. Não tem mais nada para nos ajudar. Não é? Mas tem Deus, que está acima de todas as coisas, que soberanamente é bom e justo. Que Ele nos acolha, que Ele nos ensine a preservar o valor do amor.